Para você bem educar o seu filho adolescente, é necessário, é fundamental que você o conheça. E talvez você, mãe, aí possa pensar, Mas Rosana, eu já conheço o meu filho, como assim? Eu preciso conhecer o meu filho. Eu já conheço o meu filho, eu sei quem é o meu filho, eu sei como é o meu filho. E eu coloco essa questão, esse questionamento para você, porque o seu filho adolescente nunca foi um adolescente. É o óbvio que precisa ser dito. Eu costumo dizer que na época da adolescência de um filho, há muitos óbvios, coisas óbvias. E se a gente não prestar atenção, não ter um foco, não ter ali um olhar de detalhes, passa despercebido. E tem ações simples que você pode agir, pode ter uma atitude, é uma palavra, é uma forma de atenção com seu filho, muitas vezes bem simples e passa despercebido, justamente porque eu falo sempre, o óbvio não existe. Porque se existisse, a gente não tinha tantas turbulências durante a fase da adolescência. É mais simples, é mais fácil do que se imagina cuidar de um filho adolescente. E às vezes você está passando aí um turbilhão de coisas, uns perrengues, uns desafios, e fala, Rosana, como assim? Como assim? É simples, como assim é fácil? Eu afirmo para você que é na medida que você entende o seu filho, na medida que você enxerga o seu filho. Enxergar vai além daquilo que você vê aos seus olhos. Enxergar detalhes, percepção. É um outro, vamos dizer que é um outro naipe, outro nível de relacionamento, porque tudo aquilo que você já fez, que você já direcionou na vida do seu filho lá na infância, foi muito útil, maravilhoso para a infância. Agora é adolescência, e este filho nunca foi adolescente. É o óbvio que não existe. Porque se a gente der atenção a isso, meu filho nunca foi adolescente. Eu já tive outros filhos, mas outros filhos já foram adolescentes. Mas este filho que está na adolescência, ser humano único, é a primeira vez que ele tem 13 anos, óbvio. É a primeira vez que ele tem 14, óbvio. 15, 16, 17, óbvio. Por que eu estou reforçando isso para você? Porque você precisa olhar para a idade do seu filho e enxergar a idade que ele tem, o que ele está passando, quais são os desafios. E para isso vai necessitar de melhorias da sua comunicação e da sua escuta. A gente precisa muito mais escutar um filho adolescente do que falar com um filho adolescente, porque quando nós falamos, aí é a hora de posiciona e fala certo com o filho, fala aquilo que vai trazer realmente transformação na vida do filho. É uma etapa de transformação e a gente, como mãe, a gente provoca transformações boas, positivas na vida de um filho adolescente. E para isso eu preciso enxergar, ver além. Aquela mãe diamante que tem um brilho diferente com esse filho. É aquela mãe que participa desse mundo jovem. É mãe diamante, mãe águia, né? A águia vê além. Hoje mesmo estava meu filho, né, conversando comigo sobre as condições de uma ave, da águia, como ela faz o ninho, como ela protege os seus filhotes, como ela também coloca os seus filhotes para aprendizados dos voos, mas está ali de olho, não deixa ele se estatelar lá no chão, de cima da montanha lá, aquele penhasco, morrer lá embaixo, não, está de olho. Não perde de vista, mas põe para fazer as coisas, põe para bater suas asinhas, né? Então a gente tem que extrair esses conhecimentos, trazer para nós. Eu preciso enxergar o meu filho. Às vezes, o filho tem 15, 16 anos e não está amadurecido com 15, 16 anos. Tem comportamentos infantilizados. Porque também a gente, como mãe, muitas vezes não permite o filho fazer algumas coisas sozinho, até para ele errar e a gente poder trazer um ajuste, uma correção, ensiná-lo novamente em detalhes. Porque o jovem adolescente, quando não sabe alguma coisa, ele precisa saber em detalhes. Às vezes a gente supõe erradamente, porque o óbvio não existe. Não é porque ele é adolescente que ele já sabe. Ele já sabe fazer as coisas, ele já sabe se cuidar, ele já sabe discernir entre o bem e o mal, ele já sabe ter o respeito certo, ele já sabe como tem que ser falado, ele já sabe o que serve e o que não serve para a vida dele. Olha,
Nananina, não. Ele não sabe. Ele não sabe. Porque se soubesse, nós não teríamos tantos jovens enveredados para o mundo das drogas, do sexo ilícito, com os palavrões na ponta da língua, com aquelas más companhias, com aqueles lugares escusos, erradíssimos, virando as costas, desrespeitando a autoridade de uma mãe, de um pai, como se fosse o saber, o deusinho na terra. Se soubesse exatamente, o filho não agiria dessa forma. É por não saber e buscar sua própria forma de aprender, sua própria forma de conhecimento, sozinho, aí pelo mundão muitas vezes, é que o filho fica tão equivocado que começa a ter comportamentos errados, desonestos muitas vezes. E desonestidade não é só pegar as coisas das pessoas, não. É questão de desonestidade com tudo aquilo que a mãe ou o pai falou para esse filho. É desonesto com você, mãe. Ou seja, você pensa que seu filho vai fazer o que você falou e ele faz diferente. Ele é desonesto com você. Você pensa que ele aprendeu, que ele vai praticar sua orientação e ele não faz do jeito que você orientou, ele faz do jeito que o coleguinha mal, a má companhia falou. Ele é desonesto com você. A gente precisa enxergar este filho. Enxergar o filho dói aqui no coração. Tem vezes que é difícil, tem vezes que a gente não quer enxergar. Tem mãe, pai, né, que quer tampar ali, sabe? Não quer ver o filho, ver quem é o filho. Precisamos enxergar esse filho, porque se eu não enxergo meu filho, eu não sei educar este filho, porque eu não vou enxergar aquilo que eu preciso falar, aquilo que eu preciso me posicionar, aquilo que eu preciso ter como atitude na vida do filho.